Olá, sétimo ano! Sejam então muito bem-vindos à nossa terceira aula de matemática da apostila do mês de maio. Lembrando que na aula 2 nós falamos um pouquinho sobre números fracionários, sobre números decimais, e hoje nessa aula nós vamos falar sobre a adição e a subtração desses números decimais. Vamos relembrar que números decimais são números compostos por vírgula, né? Ou seja, ele não é um número inteiro. Se a gente falar então, por exemplo, de dinheiro, se eu tenho R$ 2, é um número inteiro. Se eu tenho 2,50, no caso, o 2 ele é inteiro e o 50 seria o decimal. Não porque eles têm vírgula, mas sim por causa desse segundo decimal aqui, tá bom? E na adição ou na subtração, o importante que está falando ali é o que? A gente posicionar as vírgulas uma em cima da outra, tá bom? Então, assim, ó, vamos pensar num exemplo aqui. Se eu tenho, por exemplo, bem simples, 3,4 mais 5,86, mesmo que, olha só, vamos pensar o seguinte, mesmo que aqui não tenha quantidade de números exato, né? Nós vamos preencher com outro aqui, no caso zero, tá? Mas é muito importante lembrar que a vírgula tem que ser em cima da vírgula, vírgula com vírgula. E o outro número, mesmo que seja, que está faltando aqui, que seja tanto para somar ou para diminuir, a gente acrescenta com zero, tá bom? Então, que é os exemplos daqui da adição e da subtração, tá bom? Então, vocês vão observar ali que mesmo que não tenha esse número, a gente incluiu com zero, tá? Então, isso aqui é muito simples, a gente já tem um pouquinho de noção do que vocês estudaram o ano passado, mas então só não esquecer desse detalhe, tá bom? Então, como próximo assunto, e na verdade, esse mês nós temos várias habilidades para estudar, na próxima aula nós vamos estudar um pouquinho sobre potenciação, tá bom? Mas então hoje ficando esse recadinho, lembrar que números decimais, quando nós vamos somar ou diminuir, não esquecer de colocar a vírgula uma em cima da outra, que é esse recado aqui, tá bom? Então, até a próxima aula, meus amores. Beijo!